E aí, beleza? A guerra na Ucrânia impacta ou não impacta no preço dos imóveis aqui no Brasil? É claro que impacta, né, cara pálida? E tu já sabes disso, mas eu vou te mostrar 3 motivos, os principais, que fazem com que esse preço desse imóvel aqui no Brasil tenha influência da guerra na Ucrânia, tá? Então solta a vinheta aí e bora pro vídeo. Ó, antes de começar o vídeo, eu quero dizer que isso aqui é só um fator externo que a gente está tirando de um problema muito grande que é a guerra na Ucrânia. É um conflito sem precedentes, principalmente agora nessa era mais moderna que a gente tem depois da Segunda Guerra Mundial. É claro que existem outras guerras no mundo e a gente tem que estar ciente disso e quanto isso é prejudicial para o ser humano e para todos que estão ao redor. Então, uma guerra nunca é um ponto positivo, a gente nunca consegue tirar nada de bom de dentro de um cenário como esse. A gente tem que trazer essa consequência para a nossa vida, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês dentro do setor de imóveis, mas a gente tem que ter noção de que aquilo que está acontecendo é algo terrível para a raça humana. Então, se você tem uma crença, uma religião, seja o que for, faça a sua oração, peça para que esse conflito acabe de uma vez e todos os outros conflitos que a gente tem aqui nesse plano, para que pelo menos a gente consiga seguir tendo nossos percalços da vida, mas sem uma guerra, porque isso não faz o menor cabimento no pleno século XXI, a gente está matando um ou outro por qualquer motivo que seja, tá? Vamos seguir para o vídeo então. É claro que a guerra vai impactar, sem dúvida nenhuma. A gente está falando de uma guerra em território europeu, coisa que não acontecia desde o final da Segunda Guerra Mundial. E a gente fala de uma guerra seguido de uma pandemia, que ainda não terminou, mas a gente já sabe que está caminhando para a parte final da guerra, da pandemia. Então, sabendo disso, a gente consegue pegar vários fatores que já vinham influenciando esse impacto do preço dos imóveis, não só no Brasil, mas no restante do mundo. E agora, com essa guerra, eles vêm de uma forma mais forte, mais crescente, mais impactante. O primeiro item que eu destaco aqui é a inflação. Mas aí vocês me perguntam assim, pô André, mas os imóveis, eles não são protegidos da inflação? São, mas olha só. Nenhum dos índices que a gente tem, tanto para acompanhamento de obra, como o CUB, que é uma forma que a gente corrige aqui nas nossas obras aqui da Luma, por exemplo, ou o INCC, ou até mesmo o IGPM, que é um índice de correção lá que o pessoal usa de forma defasada, que não deveria utilizar, mas para correção de aluguel, eles não são diretamente atrelados a nenhum índice inflacionário, nem a Selic, nem IPCA, nem nada disso. Porém, eles têm uma taxa de crescimento, uma regulação, digamos assim, os números que eles sobem, eles são muito parecidos com os números que sobem e dos índices que acompanham a inflação. Então, diretamente eles não têm, porém os índices eles sobem quase que no mesmo nível, digamos assim. Mas se a gente tem a proteção da inflação, por que isso impacta para nós dentro do setor de imóveis? Cara, simples. Uma coisa é a gente ter ele como investimento, porém, em qualquer momento que a gente está falando de imóveis para uso doméstico ou até mesmo para salas comerciais ou lojas, coisas do tipo, a gente vai ter alguém lá na ponta que vai usufruir desse bem. Seja um morador ou seja uma empresa, seja como for. E se a gente tem um índice inflacionário subindo, o poder de compra dessas pessoas, consequentemente, diminui. E aí, quando essas pessoas elas precisam destinar mais dinheiro para algumas coisas básicas, seja para saúde, seja para alimentação, seja para escola ou qualquer coisa desse tipo, consequentemente acaba sobrando um pouco menos de capital para fazer uma alocação de um apartamento melhor ou de uma casa melhor, ou que tenha mais capital financeiro dentro daquela família para fazer uma aquisição de um imóvel já pronto para morar, numa localização. Então, essa evolução que talvez essa família teria em relação à humanidade onde ela moraria, ou então essa loja cresceria, botaria em outro ponto, essa sala comercial dessa empresa iria para outro lugar mais valorizado, ela acaba segurando isso. Então, nesse fator, a inflação, ela pega lá no final, lá na última ponta. Então, quem está comprando hoje um imóvel na planta, cara, a gente tem aí 2, 3, 4 anos, dependendo do imóvel que a gente está pegando, onde vai acompanhar esse
índice inflacionário. Ele vai crescer junto com a inflação, seja calculando pelo INCC ou pegando pelo CUB, por exemplo, essa correção, ela vai ter um acompanhamento dessa inflação e vai ter essa proteção. Porém, lá na frente, na hora de vender, isso para quem está agora, então quem recebeu as chaves, ou quem está querendo fazer a venda agora, ou quem está alocando agora, essa inflação que a gente tem descontrolada não só no Brasil, mas no mundo inteiro, com uma crescente gigante, ela acaba impactando na decisão final dessa família ou dessa pessoa que quer fazer essa aquisição ou essa locação. Segundo fator, preço do petróleo. Porra, mas preço do petróleo, como que se impacta? Cara, infelizmente no Brasil a gente depende de uma cadeia que é 100% rodoviária. Então a gente pode não ter uma ligação direta com o valor do combustível diretamente, e aí eu não preciso entrar em detalhes aqui e explicar para vocês quanto que está impactando essa guerra na Ucrânia em relação ao valor do combustível. Vocês estão cientes disso, sem detalhes em relação a isso, né? Mas dentro da parte de construção civil, principalmente, na parte de produção, a gente vê que tudo que chega até uma obra, as próprias pessoas que trabalham, o impacto disso tudo na cadeia, ele é gigantesco. A gente está falando de diesel, a gente está falando de transporte de caminhão, o Brasil é super dependente de transporte rodoviário e isso tem um impacto direto nesses preços. A gente vem acompanhando nos últimos meses que a pandemia trouxe alguns impactos em relação não só à questão de falta de peças ou falta de alguns utensílios para utilização dentro das obras ou até mesmo produtos essenciais, e agora a gente chega com essa defasagem ainda de alguns produtos e mais um aumento de combustível que, consequentemente, vai elevar o preço daquele imóvel que está sendo disponibilizado, vai elevar o preço da locação no final das contas. Isso vai ter um repasse e vai impactar, não tem como. Uma vez que a gente pode ter certeza que 90% de tudo que chega numa construção hoje, ele vem de transporte rodoviário. E se vem de transporte rodoviário, vai sofrer reajuste de preço. Não tenhas dúvida em relação a isso. Ah, quando que isso vai acontecer? Já está acontecendo. Já está acontecendo. Muitas empresas de transporte já estão colocando mais uma margem em cima, porque sabe que deslocar produto de um lado para o outro usando caminhão não está barato, está cada vez mais caro, e esse impacto direto no preço do combustível é como se fosse mais, em vez de ser uma gota dentro daquele copo, é mais um monte de água que está sendo posto dentro de um copo que já está bem cheio, tá? Terceiro fator, e esse sim tem um impacto bem grande e direto. Nos últimos 2 anos, desde o início de 2020 para cá, eu estou falando do minério de ferro, ele tem tido reajustes absurdos. Para vocês terem ideia, o minério de ferro nos últimos 2 anos teve um crescimento de mais de 200% em relação ao seu preço. É muito. Claro que a gente está falando aí principalmente da defasagem por causa da China, que é o país onde faz a maior concentração de ligas metálicas do mundo e, consequentemente, por toda a pandemia, muita coisa parou, muita coisa ficou escassa, teve uma alta procura desses elementos à base de minério de ferro e isso tem uma consequência gigante. A própria CSN aqui no Brasil acabou de divulgar nessa semana, ou semana passada, que agora em abril vai ter mais 2 reajustes em cima do preço do minério de ferro e isso realmente impacta na produção de imóveis. Seja para quem está construindo algo para uso doméstico, mas principalmente quem está utilizando e construindo algo unifamiliar, grandes prédios, grandes lojas, grandes centros comerciais, seja como for. O ferro é item essencial na construção civil e o impacto disso, ele já é caro e o impacto disso vai chegar e a conta está subindo e está sendo repassado. Tenha certeza absoluta disso. Agora, um quarto fator mais ligado com esse último, que é o minério de ferro, acabou de ser noticiado que a China, já na semana passada, está voltando a fazer grandes lockdowns nas maiores cidades que eles têm lá, inclusive Xangai está passando por lockdown dentro da China e isso vai impactar mais ainda no preço do ferro, pode ter certeza. Essa questão de muitas metalúrgicas, muitas empresas tendo que estar parada novamente por estar em lockdown, vai trazer de novo uma consequência de aumento de preço nesse produto especificamente, sem dúvida nenhuma. Então você pode ter certeza que se a gente já tem um repasse de 200% nesses últimos 2 anos, nesses últimos 24 meses,
CSN já acabou de falar que vai dar mais 20%. Prepara que daqui a 2, 3, no máximo 4 meses, quando a conta desse lockdown chegar, vai ter mais um repasse para isso e o ferro vai ficar mais caro ainda. Então esses 3 fatores, resumidamente, claro que existe mais um monte de coisa que interfere. Não vou entrar em detalhes, mas até mesmo o valor de commodities alimentares, desde grãos e tudo mais em relação a isso, até a carne, ele vai interferir de alguma forma dentro da construção civil, tá? É claro que são aspectos bem pequenos e que não vêm ao fato agora de trazer essa importância como esses 3 itens são. Então, vai acontecer um reajuste, sem dúvida nenhuma, ele já está acontecendo, durante a pandemia a gente já teve, e esses 3 fatores agora específicos, mais agravantes por causa da guerra na Ucrânia, vão trazer esse aumento de preço lá no final, seja numa obra de lançamento, seja comprando e revendendo na planta, ou seja para pegar um apartamento já pronto, ele vai ser reajustado, pode ter certeza disso. Claro que, se a gente tiver uma condição de pegar um apartamento na planta, pegar uma obra ainda em andamento, isso tudo tende a diminuir. Esse repasse de valor, ele vai ficar mais diluído nesses anos que ainda falta para a entrega desse empreendimento. Uma vantagem para aqueles empreendimentos que já estão em fase final de obra, que já estão quase sendo entregues, é que esse reajuste, ele não, principalmente do ferro, ele não vai ser tão aplicado porque já diminuiu a parte onde tem maior utilização desse minério, né? No caso dos vergalhões de ferro, de todas essas partes, porque isso a gente já utiliza muito mais na parte da fundação. Então, quando a gente está trazendo isso já para uma obra pronta, que já está já em fase final de entrega de obra, esse repasse ele não vai ser tão acentuado. Então, para aqueles que têm aí a obra a prazo final, já quase chegando na entrega das chaves, está sendo um bom negócio fazer a aquisição desse apartamento ou dessa sala nesse momento, porque o impacto de alguns reajustes como esse, eles não vão acontecer nesse pouco tempo que tem até chegar esse processo de entregas das chaves. Vale a pena dar uma olhada, então quem sabe pegar um produto ou bem lançado agora ou então já em fase final de entrega, são 2 formas de se proteger de alguns índices como a inflação, por exemplo, para quem pega aqui no lançamento, e se protege desse reajuste do minério de ferro para quem já está recebendo essa obra lá em cima. Oportunidade tem em qualquer lugar, mas não esquece, o principal fator para saber se está comprando um produto bom dentro da área de imóvel é ter conhecimento sobre o segmento, saber sobre o setor. Não adianta ficar só olhando alguns pontos específicos e esquecer do macro. E não adianta só olhar o macro e esquecer de alguns pontos específicos, tá? Aprendam, eu trago mais informação aqui toda semana. Esse foi mais um vídeo, já deixa o like aí quem gostou. Deixa um comentário aí o que vocês acham desses 3 itens que vão impactar diretamente no preço dos imóveis e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!